Deixa eu começar então agora invertendo, o Rafa respondendo primeiro e depois a Giancarla. Me fala uma coisa, gente. Quando a gente deixa de olhar de frente para nossa dor, quando a gente finge, como é o meu caso muitas vezes, como eu trouxe aqui no início, quando a gente finge que ela não existe, a gente foge, a gente, em contrapartida, vai na direção oposta do nosso bem-estar. É, Sim. a dor, ela é o seguinte, o processo é assim, não dá para fugir da dor, né? Porque a dor, ela faz parte dessa existência que a gente é, né? Como seres humanos, como né, nessa vida que a gente leva, né? Esse processo, ele é sempre dual. Então, a gente traz a dualidade o tempo inteiro na nossa vida, porque senão não existiria a vida da forma que a gente conhece. E não adianta, a dor, ela é um dos mecanismos de linguagem, né, que a gente tem do nosso organismo, e é uma forma dele de se manifestar, né? Vai manifestar falando dizendo alguma coisa pra gente. É uma linguagem, né? Só que culturalmente, eu percebo e eu vejo que a gente aprende muito, desde crianças, que, não fica assim, não, não, deixa isso aí pra lá, né? Não, tá tudo bem, machucou, não, 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 não é nada, não é nada. E aí a gente vai aprendendo que dor é uma coisa ruim, né? Eu vou colocar dor e doença, né? É uma coisa ruim, e que isso tem que ser, não, eu não posso ter isso. Que se eu tiver isso, tá errado. E aí a gente vai se anulando em percepções. E quando a gente começa realmente, começam a vir as coisas, porque vem, né? Eu falo que a conta chega, né? E aí começa Sim. a vir, né? Vem a dor, aí vem as coisas, né? A dor, ela não se resume somente num estado físico, mas a dor, ela é física, ela é emocional, ela é no comportamento, no dia a dia, nas coisas que a gente quer, almeja e não consegue, né? E por que que não tá conseguindo? Então ela engloba muita coisa. E só que a hora que vem, onde está o preparo? Onde está a ideia de, pô, a gente pode lidar com isso? O que que é isso que eu estou sentindo e por que que eu estou tendo isso? Né? E aí a gente fica como pessoas assustadas, com medo de sentir aquilo. E aí é o que a Cláudia falou. Então, será que é melhor eu fugir, né? Eu afastar? E aí a gente tem uma questão que é o pêndulo, né? Que é a lei do equilíbrio, né? É exatamente o pêndulo. Tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. Então, quanto mais longe você quiser ficar da dor, mais dor você vai ter, até entrar em equilíbrio, né? Então, você vai ficar oscilando, mas não dá. Se você quer ter bem-estar, se você quer ter paz, se você quer ter uma vida mais leve, não dá pra gente fugir da dor. A gente tem que olhar pra dor, né? E eu falo assim que como a gente faz isso, né? Então, muitas vezes a gente, eu falo assim que a gente convive alguns momentos tranquilos, mas a gente vive fugindo, né? Vive querendo evitar, vive não quero ter medo, não quero ser feliz, eu quero ter paz, né? Tá, e como que você faz isso? Né? É, o caminho é olhando para a dor, acolhendo a dor e compreendendo essa linguagem. O que aquilo está me dizendo? Sempre tem uma mensagem, né? Essa é a minha opinião em relação a isso, né? E a sua, Giancarla? Que bom. Veja só, eu vou tentar mostrar um pouquinho do olhar da psicanálise acerca da dor, certo? A dor física, aliás, a dor emocional, ela se manifesta no corpo como dor física. No cérebro, a dor emocional, ela se manifesta se fizer uma ressonância magnética e a pessoa estiver sentindo uma angústia, uma agonia, um medo, alguma emoção, certo? Se fizer uma ressonância magnética, a área que vai mostrar que vai ser afetada no cérebro é a área localizada da dor física. Então, tanto para a psicanálise quanto neuroanatomicamente falando, a dor emocional e a dor física, elas se manifestam no mesmo lugar, certo? O que Uhum. acontece com a dor física, que eu acredito que é o ponto de partida do Rafael, porque ele é fisioterapeuta e acupunturista, né?
A dor física, se ela não tiver uma causa fisiológica, certo? Se não for originada de um trauma, de uma doença, de uma inflamação, ela pode sim ser compreendida a partir da psicossomática, que é uma ciência que foi originada da psicanálise, que estuda a linguagem dos sintomas. Então, cada órgão, o seu funcionamento e a sua função vai emitir uma linguagem, certo? Vai emitir uma mensagem. E a partir da psicossomática, o psicanalista ele tem condição de compreender que mensagem é essa. Porque o que é que acontece? A psicanálise ela ficou muito conhecida a partir de Freud e a base da sua teoria foi a descoberta do inconsciente, certo? E nós estamos aqui conversando e a área do nosso cérebro, do nosso ser, que nós estamos acessando é a consciência. Mas ele faz uma analogia com um iceberg. O iceberg, a ponta que fica na superfície, seria correspondente à consciência, mas a parte maior, que é o inconsciente, está submerso. Então, desde que nascemos, né, como bebês, como criança, todas as experiências, todos os medos, todas as situações, porque o ser humano, ele é um sujeito social. Ele se constrói e se constitui convivendo com o outro. Quem é este o outro? É o pai, a mãe, né? O núcleo familiar, inicialmente, para depois começar a socialização na escola, né? Então, a criança, ela vai interpretando a vida e vai simbolizando. O que é simbolizando? Vou dar um exemplo. Ela passou por uma situação em que ela teve medo, certo? Então, ela vai simbolizar. O que é simbolizar? Ela vai interpretar aquela situação. Vai para onde? Para o inconsciente. Pode ser assimilado como uma crença? Sim, pode ser assimilado como uma crença. Pode ser assimilado como um sofrimento? Sim, pode ser assimilado por um sofrimento. Então, o ser humano ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, evoluindo e se constituindo a partir das experiências que ele vai vivendo. Então, o que é que acontece? Às vezes, a pessoa adoece, rinite alérgica, problemas respiratórios, né, das vias aéreas superiores ou problemas pulmonares. Se, após ir ao médico, não for comprovado que não existe uma causa biológica, fisiológica, como o Rafael próprio passou, pode-se sim ser uma linguagem do próprio organismo, porque o organismo ele é autônomo, ele não funciona de acordo com o nosso pensamento. Se você der um comando para ele agora, pare de respirar, ele não vai respirar, você não vai parar de respirar. Então, a partir daí, pode surgir o quê? O adoecimento. Como você falou, a questão de negar as dores. O que é que a psicanálise fala sobre isso? Que a negação é um mecanismo de defesa que o inconsciente, certo? Para proteger a psique da criança, se utiliza desse recurso. Ela nega, ela foge, ela reprime, ou seja, ela sufoca, manda lá para os porões da mente. Aí o que é que acontece? Vai chegar um momento, passar dessa fase de criança, onde ela não tem estrutura psíquica para suportar aquela situação, né? Situações de abuso, de abandono, né? Negligência, principalmente emocional. Só que, como o Rafael falou, um dia a conta vai chegar. Uhum. E o inconsciente vai falar a partir dos sintomas, sim, é uma linguagem. Mas o que é que a maioria da população faz? Né? Não sei, acredito que por falta de consciência mesmo. Ela vai ao médico, e o que é que o médico faz? Receita um remédio. Então, esse remédio, se a origem não for biológica ou fisiológica, ele vai sufocar mais ainda. Aí o que é que acontece? Se for de ordem psíquica ou emocional, volta mais forte. Volta mais forte.
O nível de adoecimento das pessoas com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, com síndrome do pânico, né? Com depressões que deixam a pessoa assim paralisada em cima de uma cama, podem sim ter origem emocional, certo? Pode ter acontecido na infância, sim. Não se tem consciência? Não, não se tem consciência. Por quê? Porque a consciência não acessa o inconsciente. O Uhum. inconsciente, ele fala a partir de sonhos, a partir dos sintomas, a partir do adoecimento, né? Tanto a psiquiatria quanto a psicologia estuda bastante essa questão dos transtornos psicológicos, né? Recentemente, né, em um caso que chocou o Brasil, essa questão desse médico anestesista que estuprou, né, uma mulher que estava acabando de ter o filho, ele, dentro da psiquiatria, né, dentro do DSM, que é o manual americano que regula os transtornos psiquiátricos, né, eu não estou dando diagnóstico, certo? Mas ele possui sim características de quem tem transtorno de sexualidade, e os transtornos de sexualidade sempre têm origens na personalidade. Então, realmente, a E, dor emocional, o organismo pode sim, o inconsciente pode sim falar a partir do corpo, e isso vai interferir no bem-estar, na qualidade de vida, Uhum. né, na vontade de viver. Uhum. só complementando assim, a que você falou, Uhum. né? Você comentou do médico, e sem falar do impacto energético que isso tudo causa, né? E quando eu falo impacto energético, é pensando em inconsciente, em todas as memórias, o impacto que isso gera na própria pessoa, né? Porque Sim, assim, sim. e É traumático, né? essa que ainda se tornou consciente, porque, né, soube do que aconteceu, mas imagina das que não souberam, né, e que possam ter passado por isso, o corpo Sim, absorve isso, né? Então é muito, isso assim, é muito forte, né? É muito impactante e trazendo assim pro todo também. Então, só assim, essa ressonância, né, que a gente tem energética, desse campo que a gente tem de conexão um com os outros, né? É muito forte. E dali a gente também capta muita coisa, né? Capta, então você sente o ambiente, você sente pessoas, às vezes você chega num lugar e fala, nossa, esse ambiente tá estranho, ou a energia dessa pessoa não tá boa. E isso já é o suficiente para ativar memórias e gatilhos que a gente tem e que aparecem, só que a gente às vezes não se dá conta, né? E isso também é um mecanismo sim, de dor, é um sim, mecanismo de linguagem, né? Você fala assim, por que que eu não me senti bem nesse lugar? O que que aconteceu aqui que me deixou inquieto, não inquieta, né? Então, isso também sim. energeticamente no campo, né? E falando assim de memórias, né? Por exemplo, a medicina chinesa fala quando a gente vai falar em patologias ou em doenças ou dor, a principal causa de qualquer alteração para a medicina chinesa na visão são as emoções, porque as emoções afetam os órgãos Sim, energéticos e aí você evolui para uma alteração funcional e com o tempo para uma alteração estrutural, né? Então, isso é a sim. manifestação, né, a gente falando da psique, da emoção, manifestando, né, no físico, e aí aparece uma dor No física, físico. né? Isso. Então é bem, Exatamente. é complexo, mas é muito lindo isso tudo, assim, porque a hora que a gente vai identificando, a hora que a gente vai percebendo, a gente vai identificando esses sinais, a gente começa a se tornar desperto dessas coisas, né, desses sinais, e a gente começa a raciocinar, começa a pensar sobre, e aí a gente começa a ter um pouco mais de segurança para lidar, né? Porque assim, o que que acontece? Vem aquela coisa e isso, eu não sei lidar com isso, aí eu não quero lidar, eu quero fugir. Então, quando a gente vai trazendo conhecimento, quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai se instruindo em relação a essa, né, começando com esse nome, né, a dor como mecanismo de cura, isso já traz um certo conforto. Você fala, peraí, então pode ser que através dessa dor eu encontre a cura, eu melhore. E isso já traz um pouco de segurança para você até olhar para isso e lidar com isso, né? Então Uhum. é bem complexo, mas é isso. Não tem jeito, Cláudia. É porque a gente não tem, enquanto a gente fica nesse processo que eu mencionei de fugir,
ou de Sim, de fuga. fugir ou fingir, né? As duas coisas, a gente fica tomando falsos paliativos. Foi como a Giancarla Sim, falou. E esse remédio, ele não vai resolver, na verdade. Ele pode atenuar por um momento, mas você nunca sim, vai na causa, né? Então, você está se sim. enganando ao final.